Olá vocês, hoje nós vamos falar sobre redes neurais e reconhecimento de imagens. Essa é uma área muito grande também de Deep Learning, que é utilizar modelos de Deep Learning para receber imagens como entrada e executar uma tarefa, por exemplo, detecção de objetos. Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de tarefas de reconhecimento de imagem, e a gente vai ver que a gente pode utilizar Deep Learning para essas tarefas. Então, uma importante tarefa em Deep Learning, né, como a gente já sabe, que aparece na mídia várias vezes, é utilizar redes neurais para processar imagens. Um exemplo que vem à nossa mente é o carro, né, que ele pode utilizar câmeras para detectar objetos e várias outras coisas, utilizando, por exemplo, modelos que utilizam redes neurais ou Deep Learning. O reconhecimento de imagem é um conceito muito importante e é um problema fundamental e geral em visão computacional, que é uma área, né, da área de ciência da computação, é uma sub-área, visão computacional, e tem raízes na ciência cognitiva. E um ponto muito importante é que muitos problemas de reconhecimento visual, né, reconhecer coisas, né, imagens ou vídeos, está relacionado à classificação de imagens. Né? Então, você tem uma imagem lá e uma tarefa simples de classificação é classificar um objeto ali da imagem. Esse é um exemplo clássico, né? Detecção de objetos, por exemplo, você detectando aqui carros, por exemplo, numa rodovia. Um outro exemplo interessante também de visão computacional, né, e você pode utilizar modelos de Deep Learning para tratar isso, é o reconhecimento de ações. Então, por exemplo, você vê uma sequência de imagens, né, você pode pensar em frames de um vídeo, e você quer detectar que tipo de ação está ocorrendo ali. Nesse exemplo, por exemplo, a gente está vendo que tem uma pessoa andando de bicicleta, né, então a ação aqui é um cara, né, é a ação de andar de bicicleta, a gente pode pensar assim. Um outro exemplo de outro problema, né, de visão computacional é a detecção de relacionamento visual. Então, por exemplo, você gostaria de um modelo, né, que ele olhasse essa imagem e conseguiria e pudesse, né, detectar que uma pessoa está segurando um machado aqui, um machadinho, um menino segurando um machadinho. Então, você está detectando aqui esses relacionamentos entre o machado, a pessoa, a intenção aqui do que ele está fazendo. Esse é um exemplo de detecção de relacionamento visual. Outros exemplos do nosso dia a dia, por exemplo, detecção de faces. Né, o seu celular aí, na hora que você vai tirar a foto, né, ele às vezes detecta as faces ali, dependendo do celular, ele bota uns quadrados na face. O Facebook, né, por exemplo, também quando você faz algum upload de alguma foto, ele já te sugere para taguear as pessoas. Isso é um exemplo, né, de detecção de objetos, imagens. Outro exemplo interessante, por exemplo, é verificar se o estacionamento está vazio ou não. Então você pode ter uma câmera ali na hora que um carro sair, ou seja, o sistema está detectando os carros aqui, e na hora que um carro sai ali de alguma vaga, por exemplo, o sistema diz que a vaga está disponível. Então, é um sistema que pode ser utilizado, por exemplo, para dizer quais espaços estão vazios ou não. Beleza, então nós vimos algumas aplicações, né, de problemas de visão computacional que podem ser atacados utilizando redes neurais, mas como alimentar uma rede neural, né, uma rede Deep Learning, com imagens? Como que a gente faz isso? Como que você vai pegar essa imagem e usar como entrada para essa rede neural para detectar alguma coisa nessa imagem? Então, primeiro vamos pensar que o que é uma imagem, né? Na verdade, uma imagem digital ela é um grid de duas dimensões de pixels, né? Você tem a dimensão Y aqui, a dimensão X aqui, e essas dimensões aqui você possui pixels aí. Na verdade, é um pouco mais complicado que isso, na verdade não é duas dimensões, mas para propósitos de exemplificar aqui primeiro, vamos pensar que é um grid de duas dimensões. Então essa imagem aqui ela tem muitos pixels, né? Vamos pegar um exemplo mais simples, na verdade, que a gente meio que simplificou aquela imagem ali, e a gente pode ver que cada quadradinho desse aqui é um pixel. Então a gente tem duas dimensões, né, e cada quadrado aqui é um pixel, né? Então, por exemplo, esse pixel aqui está na posição 2y aqui e na posição 2x aqui, a gente pode pensar assim. Beleza, então nós temos uma imagem, né, com pixels, duas dimensões, mas uma rede neural ela espera um vetor de números como entrada, como a gente viu em diversas aplicações, né, por exemplo, em processamento de linguagem natural, em grafos, redes, né, redes neurais, modelos de Deep Learning, eles esperam um vetor de entrada com números, né? Mas a gente está aqui com um grid de duas dimensões, então como que a gente vai transformar essa imagem, por exemplo, para um vetor de números aqui como entrada para a nossa rede? Bom, uma forma de fazer isso é você pegar, né, todos esses pixels e criar um vetorzão com ele, né? Então você vai aí para cada, por exemplo, pixel aqui, na hora que você chegar no último pixel aqui, você continua nesse pixel. Né? Você vai meio que desmontando essa imagem e vai colocando aqui cada linha uma seguida da outra. É uma forma de criar um vetor, né, com os pixels dessa imagem. Porém, olha que interessante, aqui a gente tem a imagem de uma árvore, né, o cara tirou a foto nela num quadro que onde ela está mais à direita, e vamos supor que esse cara também tirou a foto dessa árvore, mas um pouco mais à esquerda, que ele mudou um pouco o quadro aqui
o enquadramento da imagem. E aí você vê, a gente tem duas imagens do mesmo objeto, que é a mesma árvore, mas você pode, com essas duas imagens, ter vetores completamente diferentes. Então você vê aqui que o vetor está deslocado aqui, ó. Esse vetor aqui ele corresponde à primeira imagem e o vetor de baixo corresponde à segunda imagem. Outro problema de utilizar esses vetores como representação das imagens é que eles não capturam duas noções muito importantes para imagens, que são a localidade e invariância sobre translação, que a gente vai ver mais para frente. Em particular, por exemplo, os pixels que estão próximos na figura, eles não estão mais próximos no vetor. Então, por exemplo, os pixels aqui do tronco da árvore, eles estão separados no vetor. Então, esse é um problema de localidade, que você não tem essa noção muito de localidade quando você transforma isso no vetor. Você perde a informação de quais pixels estão próximos na imagem aqui. Então, outro problema é que mesmo que as imagens sejam parecidas, mas aqui, na verdade, você só modificou a árvore de lugar aqui, né, que a gente pode pensar como uma translação, né, você arredou o objeto aqui, os vetores eles ficaram muito diferentes. Isso não é bom, né, que se você utilizar uma rede neural normal com esse vetor, você não vai conseguir capturar que essas duas imagens elas são parecidas. Ou seja, vetores dessa forma não são bons de serem usados para representar imagens. Então a gente gostaria de criar, né, modelos neurais ou modelos de deep learning que eles sejam invariantes a esse tipo de modificação, né, a esse tipo de perturbação, a gente pode pensar assim. Porque a gente quer que o modelo classifique, por exemplo, essa imagem como uma árvore, independente, né, de onde que essa árvore está aqui na imagem. Então existem dois conceitos muito importantes quando se trabalha com imagens, que é localidade e invariância sobre translação. O conceito de localidade diz que pixels próximos são fortemente correlacionados. Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, que se você tem um pixel aqui que corresponde aqui a uma parte da asa dessa ave aqui, né? Os pixels que estão próximos a ele, eles também vão corresponder a um pedaço da asa do animal. Um outro exemplo é, por exemplo, você pega um pixel que está perto do olho do animal ali. Então, os pixels que estão próximos ali, eles descrevem o olho, e os que estão um pouco mais distantes ali descrevem, vamos dizer, a cabeça e coisas desse tipo. Por exemplo, na hora que você pega a pata do animal aqui, pega um pixel da pata, os pixels que são vizinhos a esse pixel aqui, eles também representam a pata, né? Porque é todo um conjunto de padrão aqui, né? Que é a pata que você quer reconhecer. Por outro lado, os pixels do céu aqui, né? Eles são correlacionados entre si, né? Porque aqui a gente pode pensar como uma ave no céu. E eles não estão tão correlacionados, por exemplo, como um pixel que está bem no centro aqui da ave, por exemplo, aqui, que é o peito da ave aqui, né, perto da asa aqui. Um outro exemplo, só para dar um exemplo de localidade, a gente vamos pensar, por exemplo, a classificar o rosto de uma pessoa. Se você tem olhos, os olhos da pessoa, pixels que estão relacionados aos olhos podem ser o pixel do nariz ou da boca, que estão próximos ali. Essa é um pouco da ideia de localidade, que é muito importante. O outro conceito muito importante quando se trabalha com imagens é o conceito de invariância sobre translação. Esse conceito diz que padrões significativos podem ocorrer em qualquer lugar da imagem. Então, o que isso significa? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a imagem desse pássaro, né? Se a gente pegar as 4 imagens aqui, a gente vai ver que é o mesmo pássaro, só que ele está em posições diferentes das imagens. É igual eu disse, você pode pegar uma câmera ali e tirar a foto, às vezes o seu enquadramento vai estar diferente, ou às vezes você está seguindo o animal e ele vai estar em partes diferentes da sua câmera ali, vamos pensar assim. Mas não importa, em todas as imagens, o animal, ele é o mesmo, então a gente fala que isso é invariância sobre translação. Independente de onde ele está na imagem, é o mesmo animal. Se você ver aqui, é o mesmo animal, ele só está deslocado aqui para diferentes partes dessa imagem. Então, ter um modelo que ele é invariante sobre essa translação, a translação no seguinte sentido, que o objeto, você tem a translação dele, né, para cada parte da imagem ali, você precisa de um modelo neural ou de um modelo de deep learning que ele seja invariante a essa translação. Não importa onde o animal está nessa imagem, você gostaria, por exemplo, de identificar ele ou classificar ele. Da mesma forma, a gente também quer que esses modelos tenham essa capacidade de trabalhar com a localidade, como eu expliquei, né, que capturar essa noção, né? A gente pode pensar isso como esse enviesamento estrutural, né? A gente fala de bias estrutural, e pixels próximos estão correlacionados. Então, esses duas conceitos são muito importantes, né? Localidade, né, e invariância sobre translação. A gente quer modelos neurais que eles são capazes de trabalhar com esses dois conceitos muito importantes para a imagem. Então, aqui a gente tem imagens para exemplificar esses conceitos de localidade e invariância sobre translação. Então vamos pensar nessas janelas aqui, por exemplo. Não importa onde a janela está na imagem, você quer classificar que isso é uma janela. Para a gente, para nós humanos, é muito fácil, né? Você sabe que isso aqui é uma janela, isso aqui é uma janela. Não importa muito onde ela está aqui na imagem. Da mesma forma, os bonequinhos aqui, né? Os patos aqui, não importa onde ele está aqui
né? Você entende que é um pato, esse bicho aqui é um pato, esse bicho é um pato, por aí vai. E esses são conceitos, né, de invariância sobre translação. Não importa onde o pato está na imagem, eu quero que classificar aquilo como pato ou identificar aquilo como pato. O conceito de localidade também é muito importante. Então vamos pegar o exemplo aqui dessa flor, né? O conceito de localidade, né, intuitivamente diz pra gente que, por exemplo, a flor, né, próximo aqui ao centro dela tem algumas folhas, e esse conjunto de folhas aqui cria, né, essa flor aqui. A mesma coisa o pato, né? Então a gente pode pensar que os pixels da cabeça do pato, do olho do pato, eles estão correlacionados com os pixels do bico do pato aqui também, a mesma coisa. Então perceba que intuitivamente a gente entende isso, mas quando a gente vai olhar mais a fundo essas imagens, a gente consegue ter uma noção melhor de quão esses dois conceitos são importantes. Então a gente quer um modelo neural, uma rede neural, que ela seja capaz de tirar vantagem dessa estrutura topológica dos objetos da imagem. E o que é essa estrutura topológica? Como eu disse, a gente pode pensar, né, que, né, uma planta aqui, ela é uma combinação, né, de folhas. A gente tem a parte central aqui da planta e coisas desse tipo, né? A folha, ela é verde, ela tem aqui a parte de fora dela aqui. Então a gente quer modelos que sejam capazes de capturar essa estrutura topológica. E isso é feito, como a gente vai ver, com compartilhamento de parâmetros. A gente vai ver que quando você tem parâmetros aí que eles são utilizados para receber essa imagem como entrada, esses parâmetros são compartilhados para diferentes pixels da imagem, a gente consegue tirar vantagem dessa estrutura topológica. Um outro ponto é detectar padrões locais em diferentes pontos da imagem. Então, se você ver aqui, a gente quer uma rede neural que seja capaz de detectar que esses pontos aqui, ó, locais aqui, eles são bem parecidos entre si. Né? Na verdade, isso aqui são plantas que são bem parecidas, né? Que provavelmente são da mesma família aqui. E a gente quer um modelo que seja capaz de capturar isso. Por exemplo, essa parte do meio da planta aqui, né, elas são iguais aqui, a gente quer capturar esse tipo de informação. Além disso, a gente também quer um modelo que capture noções de hierarquia na imagem. A ideia é que features locais ou simples, né, partes menores ali, elas são compostas em features maiores e mais abstratas. Então a gente pode pensar nisso, por exemplo, como, né, um pedaço de uma folha aqui, né, é uma feature, né, a folha é uma feature mais simples, e aí você vai ter esse pedaço da planta, né, que tem mais folhas aqui, e depois você pode pensar a planta inteira, né, com várias partes que são compostas de folhas. Então é uma composição aqui de informações, né, ou de features menores, a gente pode pensar assim, né, para gerar toda essa imagem. Então a gente quer um modelo que seja capaz de capturar essa hierarquia. E que modelo é esse que consegue capturar todas essas noções, né, de hierarquia, de localidade, de invariância sobre translação? Que tipo de modelo é esse? Eu acredito que você já tem uma ideia, né, de qual modelo pode ser. E esse modelo são as redes neurais convolucionais. Eu tenho uma dificuldade de falar convolucionais, não sei porquê. Convolucionais. E aí aqui eu vou simplificar, né, pelo acrônimo delas, que é o CNNs. A gente pode chamá-las de CNNs ou CNNs. Então, né, essas redes neurais convolucionais, ou CNNs, elas, né, são um modelo, né, Deep Learning, né, que por sua vez é uma sub-área de Machine Learning, que por sua vez é uma sub-área da área de inteligência artificial como um todo. E as redes neurais, né, convolucionais, ou CNNs, elas são uma classe de redes neurais que se tornaram uma ferramenta importante para reconhecimento de imagens. Então, todo mundo que trabalha aí com reconhecimento de imagens, com visão computacional, né, em Deep Learning ou Machine Learning, essas pessoas provavelmente já trabalharam com CNNs, né, que são modelos poderosíssimos ou classes de redes neurais poderosíssimas que são estado da arte para se trabalhar com imagens. Se você trabalha com imagens, provavelmente você vai usar redes neurais convolucionais no seu modelo. Então vamos entender um pouco, né, como que se deu esse sucesso de utilizar CNNs, né, para imagens, para tratar imagens, né, para reconhecimento de objetos e coisas desse tipo. Na verdade, CNNs são mais antigas, né, uma das pessoas também que trabalharam e foi pioneiro nessa área é o Yann LeCun, né, que trabalhou com essas CNNs na década de 80, 90, mas aqui a gente vai focar no último grande sucesso das CNNs, né, na década de 2010. E um dos grandes responsáveis por esse sucesso é um desafio chamado ImageNet. Essa é uma competição em visão computacional, foi uma competição em visão computacional. Essa competição ela ocorreu de 2010 até 2017, e a ideia é que você tinha um dataset com muitas imagens, a ideia era classificar imagens nesse dataset. Né? Era uma competição que as pessoas tinham seus modelos, seus sistemas,
e a ideia é qual sistema melhor classificaria essas imagens, né, com a menor taxa de erro. Essa é basicamente a ideia do desafio. Você chegava lá com o seu modelo, pegava o dataset com essas imagens, então cada imagem tinha um label, por exemplo, a imagem de um gato, você quer classificar que ali tem um gato. Ou a imagem de uma tartaruga, você quer classificar que ali tem uma tartaruga e assim por diante. Aqui um exemplo desse dataset com várias imagens aqui. Então esse dataset ele tinha 1.4 milhões de imagens, então é muita imagem. Então perceba que não é simples também você ficar classificando essas imagens. São vários labels, se não me engano são mais de centenas ou milhares, acho que são milhares. E são muitas imagens, né, para serem classificadas de objetos diferentes. Você precisa de um modelo, né, que tem uma boa acurácia ou uma baixa taxa de erro aí para classificar essas imagens. Esse é um paper que explica esse dataset, é um paper muito importante na área, né, é grandemente citado também, que ele explica o dataset e propôs aí várias imagens, enfim, é um paper muito importante nessa área. Então olha que interessante, aqui nesse gráfico a gente vê aqui, né, no eixo X aqui a gente tem os anos, né, de 2010 até 2017, e no eixo Y aqui a gente tem a taxa de erro. Então aqui o modelo está errando em 28%, aqui o modelo erra, né, em 26%, ou seja, 26% das vezes o modelo está errando aqui 16% e por aí vai. E a gente vê que técnicas, né, tradicionais de visão computacional, né, que eram utilizadas muito em 2010 e 2011, sem toda essa ideia de deep learning, elas tinham erros, né, relativamente altos aqui, né, 28% de erro. Porém, alguma coisa aconteceu em 2012. Na verdade, em 2012, né, foi proposto um modelo de redes neurais baseado em CNNs, né, chamado AlexNet, que meio que revolucionou a área. Muitas pessoas falam que esse paper AlexNet, né, ele meio que começou vamos dizer, essa revolução do Deep Learning. E o que esse modelo fez, na verdade, foi utilizar CNNs, ou CNNs que já eram conhecidos no passado, para esse problema, né, desenvolvendo, programando essas CNNs de uma forma que tenha várias camadas, então por isso que a gente chama de Deep Learning. E esse modelo foi um sucesso com a taxa, ele teve uma melhora de 10% na taxa de erro, que é muita coisa. E você vê que ao passar dos anos, outros modelos foram melhorando essa taxa ainda mais, como por exemplo a VDGNet, que são modelos que continuaram usando, né, basicamente as CNNs, mas com outras melhorias. Por exemplo, a ResNet, que é uma rede neural que utilizou CNNs, mas com um conceito importante de redes residuais, onde você cria conexões que elas meio que pulam algumas camadas da rede, né, fazendo o processo de treinamento ficar mais fácil, né, mais fácil de ser treinada a rede. E isso é muito impressionante, que em apenas 5 anos aqui você reduziu a taxa de erro, né, nesse dataset, que é um dataset muito difícil, de 28% para 4%. E isso despertou interesse da comunidade em geral para utilizar CNNs para imagens. E hoje, né, no seu celular aí você tem CNNs que detectam imagens, enfim, imagens de pessoas ou tagueia pessoas. A área meio que vive um boom, né, por conta das diversas aplicações importantes, né, para imagens utilizando as CNNs em Deep Learning. Então isso tudo meio que começou aqui, né, com o AlexNet, né, e o ImageNet com essas CNNs com várias camadas, né. Esses modelos eles realmente avançaram o estado da arte, né, para a área de reconhecimento de imagens de uma forma muito forte. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar grande, mas aqui eu queria te dar a intuição, né, de conceitos que são importantes, né, para se trabalhar com imagens em redes neurais. Em particular, a gente viu 2 conceitos muito importantes em mais, que é a localidade e invariância sobre translação, e a gente quer modelos neurais que eles capturam essas ideias, né? E a gente viu que CNNs são utilizados para modelar essas 2 questões, né? Que é localidade e invariância sobre translação. Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou criando de vários vídeos sobre CNNs e redes neurais, né, para reconhecimento de imagens. E no próximo vídeo nós vamos ver em detalhes como as CNNs funcionam e a gente vai ver alguns modelos que utilizam elas para classificação de imagens. É isso aí, pessoal. Deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, divulga o canal para pessoas ou amigos interessados na área de Deep Learning. Um grande abraço e até mais!